No capítulo 43 do livro de Ezequiel, o profeta descreve a visão de um templo e a glória de Deus retornando para dentro deste templo. No vídeo de hoje, nós estaremos estudando sobre esta visão do templo e sobre o milênio. E nós estaremos aqui trazendo uma interpretação do capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel e estaremos buscando compreender que templo é esse. Essa visão é uma visão profética. Para que tempo isso há de acontecer? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Mais uma vez, com muita alegria no coração, estamos aqui para juntos estudarmos a poderosa palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel e nós estaremos no vídeo de hoje falando sobre o capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel. E o tema da aula de hoje é sobre a visão do templo e o milênio, baseado na lição 11 da revista da CPAD, lição de adultos da Escola Dominical. Então fique firme até o final deste vídeo, porque nós estaremos tratando aqui de uma questão bastante interessante, um pouco difícil, é bem verdade. Quando se fala em escatologia, nós sabemos que nunca haverá um consenso entre os estudiosos das coisas, das profecias escatológicas, mas nós estaremos aqui buscando trazer uma interpretação adequada, uma interpretação correta sobre o capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel, capítulo este que traz uma visão interessante, a visão de um templo e a glória de Deus retornando para dentro deste templo. Dentre tantos assuntos interessantes que nós vamos tratar aqui, nós vamos, nos 3 tópicos da aula de hoje, falar, por exemplo, sobre o que vem depois da restauração, uma vez que nós já estudamos na lição anterior o capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, que tratava sobre a visão do vale de ossos secos, e nós aprendemos ali que se trata de uma profecia de restauração e uma promessa para o povo, para a nação de Israel, que há de se cumprir escatologicamente. E agora nós vamos estudar sobre o que vem depois desta restauração. Depois que Deus restaurar espiritualmente a nação de Israel, o que há de acontecer depois? Então nós vamos falar aqui sobre o capítulo 43, o profeta Ezequiel descrevendo o que vem depois desta restauração espiritual de Israel. No segundo tópico nós vamos falar sobre o templo no milênio, né? E aqui nós precisamos entender que nós estamos tratando de uma visão escatológica específica, que é a visão pré-milenista, né, que acredita no milênio literal, e estaremos então buscando também apresentar outras possibilidades, outras visões de interpretação escatológica deste tema, né, sobre o templo. E num terceiro momento aqui, no terceiro tópico, nós vamos fechar falando sobre a santidade e a glória de Deus, com base nos versículos 6, 7, 8 e 9 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. Então, fique até o final desta aula. Já gostaria de ir pedindo para você também, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude. Nós estamos quase cumprindo a nossa meta de encerrarmos o ano de 2022 com um número de 400 inscritos no canal. Nós já estamos neste momento com 391, faltam apenas 9 e você pode me ajudar a cumprir esta meta. E por que eu quero cumprir esta meta? Porque quanto mais inscritos nós tivermos no canal, mais pessoas serão alcançadas pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que nós estamos trazendo aqui no nosso canal, que servirão de bênçãos e edificação para a vida de muitas pessoas, assim como também para a capacitação de professores de escola dominical. Amém? Então, clica aí em inscrever-se, ative o sininho das notificações, dá um like neste vídeo, porque isso também ajuda bastante.
Comente, traga o seu comentário aí, né, sobre a lição ou sobre o canal, trazendo aí suas sugestões, né, e recomendações, fazendo até mesmo suas críticas para que nós possamos melhorar, né, e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, sobre o que vem depois da restauração. Neste primeiro tópico, nós estaremos aqui fazendo um estudo analítico dos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 43, que é a base para a nossa aula de hoje, né, do livro do profeta Ezequiel. E estaremos aqui trazendo os detalhes desses 3 primeiros versículos do capítulo para compreendermos aqui a introdução que Ezequiel dá quando ele descreve o retorno da glória de Deus para o meio da nação, do povo de Israel, com base na visão que o profeta Ezequiel recebeu de Deus concernente ao templo milenial. Então nós precisamos aqui resgatar um pouquinho a nossa memória, que nós já estudamos na aula anterior, sobre o capítulo 37, a visão do Vale de Ossos Secos, em que Ezequiel recebe ali uma visão profética, falando sobre a restauração, tanto nacional quanto espiritual de Israel. Parte desta visão profética escatológica de Ezequiel do Vale de Ossos Secos já se cumpriu, né? A restauração nacional já aconteceu no ano de 1948, por decisão da ONU, em que Israel foi reconhecido novamente como Estado. Hoje é uma nação reconhecida mundialmente. E há de se cumprir ainda a restauração espiritual desta nação, coisa que nós aprendemos que há de acontecer num futuro ainda, ou seja, será uma restauração que, para nós que somos dispensacionalistas clássicos, há de acontecer no período da grande tribulação, onde Deus vai tratar com o seu povo, com o povo de Israel. Nesse momento, nós vamos estudar aqui então esses 3 versículos, né, com esta ideia na memória de que o profeta ele está seguindo a sequência aqui. Haverá restauração nacional, já houve, haverá restauração espiritual, e depois dessa restauração espiritual, o que é que vem? O que é que acontece com o povo de Deus, seja a igreja ou a nação de Israel? Também gostaria de introduzir este tópico falando que esta sessão em que trata desta visão do templo, né, no livro de Ezequiel, faz parte do epílogo, ou seja, a última parte do livro do profeta Ezequiel, que vão do capítulo 40 até o capítulo de número 48, o epílogo, o fechamento, o encerramento da sua profecia, onde ele descreve com riquezas de detalhes. No capítulo 40, 41 e 42, ali as partes do templo, né? E agora no capítulo 43, somente depois de descrever todos os detalhes sobre este templo da visão, é que o profeta Ezequiel vai descrever sobre a retomada, o retorno da glória de Deus para o meio do povo, quando ele vê a glória de Deus voltando para o templo. Então vamos lá, no versículo 1, nós temos aqui a porta oriental do templo, né? Ou a porta que vem do leste. E aí nós vamos ler o versículo 1, né, para que você possa estar aí contextualizado com o texto. Diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Algumas traduções, né, vai utilizar a palavra não Oriente, mas leste, o caminho do leste. Nesta tradução da lição, que é a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né, utiliza-se a palavra Oriente. Tá? Então, os capítulos, como eu disse, 40 até o 42, descrevem o contexto do templo ali, né, trazendo detalhes sobre as suas áreas, os seus espaços, as suas dimensões. E agora, somente no capítulo 43, a partir deste primeiro versículo, é que o profeta vai descrever o retorno da glória de Deus para dentro do templo. E aqui a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi justamente por este caminho, em direção ao Oriente, ou em direção ao portão leste, né? E que seu retorno será
pelo mesmo caminho. Provavelmente, né, os leitores de Ezequiel, os leitores primários de Ezequiel, lembraram, quando eles leram esta parte do texto, lembraram também lá da descrição de quando, lá em Ezequiel capítulo 10 e capítulo 11, de que quando a glória de Deus se afasta do templo, se retira do meio deles, ela se afasta por este mesmo caminho, pelo caminho do leste, né, ou o caminho do oriente. E agora, quando a glória de Deus há de retornar, será pelo mesmo caminho, tá bom? Então, no primeiro versículo aqui, nós temos aqui já a indicação do retorno da glória de Deus, voltando pelo mesmo caminho de onde partiu. No segundo momento, nós temos aí 3 observações importantes a serem destacadas no versículo de número 2 do capítulo 43. Vamos ler o texto. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, quais são as 3 observações importantes que nós temos neste versículo de número 2 aqui, do capítulo 43 de Ezequiel? Primeiro, o texto diz que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do oriente. Mais uma vez, destacando aqui o que nós já falamos, pelo mesmo caminho de onde a glória de Deus se retirou, agora esta mesma glória volta pelo mesmo caminho para, mais uma vez, habitar no meio deste povo, do povo de Israel. Quando olhamos para o Israel de hoje como nação, nós temos certeza que esta profecia é uma profecia escatológica, uma profecia que ainda não se cumpriu, né? A segunda observação que nós temos aqui no texto é a expressão no versículo 2 que diz assim, olha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Esta expressão, dizendo que a voz de Deus era como a voz de muitas águas, é uma expressão para indicar, metaforicamente, o grande poder de Deus. Talvez você já viu, né, seja em imagens ou contemplou presencialmente, uma queda de águas numa cataratas ou coisas assim, e numa cachoeira. E você pode perceber que ali o barulho das águas, às vezes, dependendo do volume, assusta um pouco, né? Tamanha força, tamanho poder em que essas águas elas são ali derramadas. E esta expressão aqui de Ezequiel traz justamente essa ideia do grande poder de Deus, né? Da manifestação do seu poder, certo? E a terceira coisa que nós devemos destacar aqui no texto, que é importante, a terceira observação, que diz no texto assim, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha só, quando Deus manifesta a glória dele, a terra resplandece, a luz brilha, as coisas mudam de patamares. Vocês se lembram do livro do profeta Isaías, da visão que Isaías teve da santidade de Deus no capítulo de número 6, né? Quando o profeta diz, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o profeta começa a descrever que o seu séquito, o séquito de Deus, enchia toda a casa, e havia ali serafins que voavam com 6 asas, né? 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e o profeta Isaías descreve que via esses anjos dizendo, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a glória de Deus enchia toda a terra. A glória de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso, é algo que nos transmite a ideia da majestade, né, da soberania, do domínio, do poder do nosso Deus, de toda a sua transcendência perante a nossa fraqueza, a nossa impotência. Nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso. Amém? Então, essas 3 observações são trazidas aqui no versículo de número 2 e que demonstra realmente que a glória de Deus um dia voltará a habitar no meio do povo de Israel. Amém? E num terceiro momento aqui, nós vamos falar do versículo de número 3,
3, né, que fala sobre as reminiscências, as lembranças do profeta Ezequiel com relação às visões, às experiências que ele já teve com Deus nas visões proféticas que Deus já havia dado a ele. Vamos ler o texto primeiramente, versículo de número 3 diz assim: "E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto." Olha só, o próprio profeta Ezequiel agora está dizendo, no versículo de número 3, que as visões que ele teve lá no capítulo 1 e lá no capítulo de número 8, que são visões da manifestação da glória de Deus, da sua santidade, da sua soberania, do seu poder, agora ele está dizendo que esta visão que ele está tendo aqui, nesta experiência do templo, é a mesma, é semelhante, não a mesma, mas semelhante às visões que ele já teve essas experiências, e agora ele está trazendo à memória que essa visão é bem semelhante, é parecida com as visões que ele já teve. Então, como foi as outras visões? O profeta foi levado, por exemplo, no capítulo 8, o profeta foi levado em corpo presente até o templo de Jerusalém para ver as abominações lá? Não, ele foi levado em espírito, era uma visão. Assim como também, quando Deus se manifesta mostrando a sua glória ao profeta, quando ele estava junto ao rio Quebar, no seu chamamento para o ministério profético já na Babilônia, o profeta está tendo uma visão da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, e ele reconhece isso e ele traz à memória aqui que são parecidas. Porém, por exemplo, quando Deus leva o profeta em visão ao templo de Jerusalém, antes da destruição do templo por Nabucodonosor, ele vê abominações que o povo está cometendo, ele vê a apostasia do povo. Aqui não, nesta visão do capítulo 43 do profeta Ezequiel, ele está vendo o retorno da glória de Deus. Lá ele vê indícios de que Deus vai retirar a sua glória. Aqui ele está vendo agora um templo já purificado, pronto para receber o retorno da glória de Deus. Então, finalizando este tópico, devemos dizer que esta revelação é escatológica. O que quer dizer escatológica? Esta revelação é para o fim dos tempos e não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. O profeta talvez estava consciente de que visões como esta aconteceria futuristicamente, não era para a manifestação daquele momento. Mas de qualquer maneira, esta visão foi dada para o profeta Ezequiel transmitir aos seus leitores originais, justamente para trazer ali esperança para o povo que estava vivendo no sofrimento do cativeiro babilônico. Amém? Tópico de número 2. O templo do milênio. Neste segundo tópico, nós estaremos trazendo aqui algumas informações teológicas sobre este templo que o profeta Ezequiel descreve a partir do capítulo 40 deste livro. Dentre os assuntos que nós vamos tratar aqui, nós precisamos falar que este templo é um templo diferente de tudo que já se presenciou com relação aos templos construídos na nação de Israel. Nós vamos falar também sobre a dispensação para a qual esta profecia está apontando. Será que o templo é literal? Será que esta visão do templo é uma mensagem simbólica ou alegórica? Como interpretar isto? Em terceiro lugar, nós vamos falar de um ritual diferente aqui. Que ritual é esse que vai acontecer neste templo, conforme o profeta descreve no seu texto, né? E, por fim, falaremos sobre o sacrifício que será feito neste templo milenial. A visão do templo, de um templo futurístico, não foi uma experiência exclusiva do profeta Ezequiel. Outros profetas também tiveram essa experiência, essa visão, ou falaram sobre um templo futurístico. Mas o único que trouxe riqueza de detalhes sobre as partes desse templo, sobre os sacrifícios que ali seriam realizados, né, é o profeta Ezequiel. Por isso que nós vamos falar aqui sobre esta parte do templo. Bom, primeiramente, nós precisamos ressaltar aqui que este templo é um templo diferente, né? Respondendo à pergunta, que templo é este?
que o profeta Ezequiel descreve na sua visão ali no capítulo 40 em diante, na verdade. Né? Que templo é este? É um templo diferente de tudo que já se viu. Diferente do tabernáculo, diferente do templo de Salomão, diferente do templo de Zorobabel e do templo de Herodes, que é o mesmo de Zorobabel, porém um templo já reformado. Dentro dessas fases da casa de Deus no Antigo Testamento, né? Tabernáculo, templo de Salomão, templo de Zorobabel e templo de Herodes, nós temos aqui a descrição de um templo diferente de todos os demais. E é interessante notar também que no texto descrito pelo profeta Ezequiel, nós temos a ausência aqui de alguns utensílios que existiu nos outros templos anteriores, né? Como por exemplo, nós teremos a ausência neste templo da Arca da Aliança, que era o utensílio mais importante, né? O principal utensílio ali da casa de Deus no Antigo Testamento, porque este utensílio, a Arca da Aliança, representava mais intimamente a presença de Deus no meio da nação de Israel, né? Nós temos a ausência também do altar de ouro do incenso, nós temos a ausência do candelabro, assim como também da mesa dos pães da proposição. E aqui nós precisamos entender então que algumas alterações serão realizadas naquilo que se diz respeito à execução dos sacrifícios neste templo visto pelo profeta Ezequiel. Bom, vamos falar da dispensação, né, deste templo. Quando que acontecerá isso? Como interpretar a visão de um templo? Por que templo, sendo que o templo servia principalmente, além das realizações culticas, né, da adoração por meio dos sacrifícios, mas o principal motivo da existência do templo era para a realização dos sacrifícios, né, feito pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes ali no templo. Logicamente que eram sacrifícios que visavam trazer ali um ensino, era didático, né, apontando para o futuro, apontando para o sacrifício de Cristo, mas nós precisamos entender que dispensação é esta. Bom, deixa eu começar aqui falando sobre as 4 principais possibilidades ou perspectivas da interpretação desses capítulos que tratam do templo, com base na visão do profeta Ezequiel. Em primeiro lugar, existem aqueles que interpretam estes textos de Ezequiel de maneira alegórica, né? Eles pertencem a uma escola escatológica chamado amilenismo, né? Amilenistas, ou seja, não acreditam na ideia de um milênio literal. Eles não interpretam esses textos de maneira literal, mas sim de maneira simbólica ou alegórica. Então eles entendem que a visão do templo transmite a ideia de que ali vai acontecer, o texto está apontando para uma adoração ideal da igreja. Ou seja, os amilenistas interpretam estes textos futurísticos de maneira alegórica, espiritualizando tudo que ali está dito, né, e exclui toda a possibilidade de que esta visão seja uma visão escatológica, seja uma visão profética, né, para os tempos do fim, e excluindo também a ideia de que existirá um templo literal. Então eles pegam alguns detalhes do texto, como por exemplo o rio que flui ali, dizendo que a fluidez das águas do rio quer dizer a igreja derramando a mensagem, né, poderosa do evangelho entre as nações e coisas assim, sabe? Eles pegam detalhes de todo o texto e vão espiritualizando esses detalhes. É uma interpretação alegórica, né, e que é chamado de amilenismo. Está dentro do bojo do amilenismo. Uma segunda perspectiva da interpretação dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel é a ideia de que ali Ezequiel está descrevendo a visão de um templo, né, de uma planta de um templo que deverá ser construído depois do cativeiro babilônico. Só que isto não aconteceu, né? Então também é uma interpretação, na minha opinião, equivocada, né? Não é esse o objetivo do texto, claramente não se vê, né, esse objetivo no texto. Então está descartada esta ideia.
Até porque o profeta está escrevendo para trazer esperança ao povo que está no cativeiro babilônico, né? E eles no cativeiro estavam totalmente sem esperança. É bem provável que os destinatários do profeta Ezequiel não entenderiam desta maneira. Em terceiro lugar, há aqueles que interpretam este texto como que uma antecipação do Apocalipse, capítulo de número 21, onde João também tem visões de Deus ali, visões escatológicas, e a João é mostrado a cidade santa, né, com as suas, com os seus detalhes também. Porém, existe uma grande diferença entre a visão de Ezequiel e a visão de João. E a maior das diferenças é que na visão do Apocalipse, na visão do capítulo 21 de Apocalipse, o evangelista João diz que lá não haverá templo. E aqui o profeta Ezequiel está descrevendo um templo. É um conceito totalmente equivocado. E, por fim, nós temos a interpretação de que este templo é um templo que será de fato construído, é um templo literal, e que esta mensagem, né, ela se cumprirá numa dispensação, ou seja, num período chamado de milênio. Ou seja, nesta visão, interpreta-se literalmente esses textos, lógico, reconhecendo que há também simbologias ali na descrição, mas, a princípio, reconhece-se que é uma interpretação literal, que o templo será literal, e que este templo estará em funcionamento dentro do período milenial, que é aquele período de 1000 anos literal, onde Cristo estará reinando sobre a terra junto com a nação de Israel e a igreja do Senhor, que já havia sido arrebatada e retornará para governar junto com o Senhor Jesus Cristo, antes do juízo final, certo? Então, nós temos aqui estas perspectivas e é importante nós sabermos de todas essas perspectivas. Aqueles que são dispensacionalistas clássicos, obviamente, que vão interpretar dentro da quarta perspectiva que eu apresentei aqui, ou seja, entendendo que haverá um milênio literal, um período de 1000 anos literal, né? E o templo também é literal. Bom, nós temos aqui também a questão do ritual, né? Um ritual diferente. Os rituais, né, serão realizados ali e como explicar então esses sacrifícios dentro do período milenial, né? Já que a quarta perspectiva que nós apresentamos aqui é a mais certa, né? Que interpreta literalmente esses textos. Como entender? Eu já quero ir direto ao ponto, né? Se o sacrifício no Antigo Testamento de animais era um sacrifício que visava trazer cobertura pelos pecados do povo, né? A expiação, embora que o termo expiação hoje é muito mais abrangente do que o termo expiação utilizado dentro do contexto bíblico, né? No contexto bíblico, a expiação não tinha a intenção de apagar os pecados, de justificar o pecador de seus pecados, a não ser trazer cobertura. Mas nós queremos dizer aqui que o sacrifício que há de acontecer no templo milenial, conforme a descrição do profeta Ezequiel aqui, pode ser entendido, é uma das visões, é uma das possibilidades, pode ser entendido como, por exemplo, um memorial do mesmo jeito que é a celebração da ceia do Senhor hoje nas igrejas cristãs, né? Jesus fez o sacrifício, né? E neste sacrifício ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, né? Para nos salvar dos nossos pecados. Ele se fez pecador em nosso lugar e na cruz ele levou toda a maldição. E agora, no templo milenial, né, há um paralelo, né, segundo os intérpretes dispensacionalistas, há um paralelo de que o sacrifício que vai ser realizado no templo milenial é semelhante à ceia que é realizada pela igreja hoje. A ceia não significa dizer que nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue, e temos que fazer isso recorrentemente, até porque o sacrifício de Jesus foi único, né? Não existe mais necessidade de sacrifício, foi único e perfeito o sacrifício de Cristo. O escritor aos Hebreus vai explicar muito bem essa questão. Mas ali trata-se de um memorial, né? Trata-se de um ato de memória, resgatando a ideia de que Deus sempre cuidou do povo de Israel em todas as ocasiões. Amém? Tópico de número 3, santidade e glória. Neste último tópico,
nós falaremos aqui sobre os versículos 5 até o versículo 9, trazendo aqui uma interpretação desses textos, observando os detalhes do texto do livro do profeta Ezequiel. Então nós vamos falar da glória de Deus voltando ao templo, e vamos falar da identidade do guia celestial, daquele que mostra a visão para o profeta Ezequiel. Quem foi que mostrou essa visão do templo e da glória de Deus para Ezequiel? E vamos falar também, encerrando aqui, falando da santidade de Deus com base neste texto. Vamos ler o versículo de número 5 do capítulo 43, que diz assim: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Olha só, neste versículo 5, né, o profeta Ezequiel está dizendo que alguém levantou a ele, né, e esse alguém é o próprio Espírito, e levou ele para dentro do átrio, né, para o átrio interior, e ele viu a glória de Deus enchendo aquele templo. Ele viu a glória de Deus mais uma vez se manifestando dentro do templo. O que o profeta está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que para esse tempo, dentro dessa visão escatológica, dessa profecia, né, visionária que ele está tendo aqui, o retorno da glória de Deus, da glória de Javé, né, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Algo que já foi realidade no passado. Se você ler o Antigo Testamento, desde a manifestação de Deus tirando o povo de Israel da terra do Egito, durante toda a peregrinação, durante a conquista de Canaã, durante toda a história do povo de Israel, a glória de Deus esteve ali. Ela só foi retirada quando a Babilônia vai invadir a cidade de Jerusalém, destruir o templo, né? Antes disso, a glória de Deus é retirada dali, e agora nós temos aqui a promessa de que a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus, há de voltar a se manifestar no meio da nação, no meio do povo de Israel. É por isso que nós, dispensacionalistas, falamos com toda a convicção de que Deus ainda tem um plano para Israel como nação, tá? Vamos também ler os versículos 6 e versículo 7, que diz assim: E ouvi uma voz que me foi dirigida dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres de seus reis, nos seus altos. Olha só que coisa interessante. Agora, o profeta de Deus está dizendo aqui que um guia celestial está falando com ele. E quem é este guia celestial? Bom, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, escreve assim: Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Né? No versículo que nós lemos, versículo 6, e pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Quando este ser que mostra para Ezequiel, né, esta visão, ele diz assim: Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então veja que este guia celestial está dizendo que ali, né, no templo, é o lugar das plantas dos pés dele, e onde ele habitará, né, é o lugar do trono dele, é o lugar de onde ele reinará, de onde ele governará, né, e ele estará ali presente no meio do povo. Então, nós só podemos deduzir, chegar à conclusão aqui, que se trata, dentro da visão de Ezequiel, de uma teofania. Teofania vem de theos, né, no grego, theos ou theos, que significa Deus, né, e fania, epifaneia, do grego, né, que significa manifestação. Então, trata-se aqui de uma manifestação do próprio Deus. Então, é o próprio Deus se revelando como o guia celestial de Ezequiel. Ele mesmo está trazendo essas visões e essas revelações escatológicas para o profeta Ezequiel. E agora nós vamos ler os versículos 8 e o versículo 9, que diz assim: Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles,
e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então nós vamos fechar aqui falando sobre a santidade de Deus para sempre. Ou seja, o que o guia celestial, o que Deus está falando e revelando para o profeta aqui, é de que ele eliminará do meio do seu povo toda espécie de prostituição, de idolatria, de pecado que sempre se fez presente na história do povo de Israel. Você que conhece a história do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai perceber facilmente isso, né? Que o povo de Israel, por muitas vezes, se apostatou da fé, se tornaram idólatras, se prostituíram com outros deuses, afastaram-se de Deus, mas Deus está prometendo aqui que neste tempo, neste período que é escatológico, Deus eliminará para sempre todas essas prostituições e a sua santidade, a santidade de Javé, vai estar permanentemente no meio do seu povo. Então, nós precisamos fechar aqui dizendo que a santidade de Deus, de Javé, é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, né? A santidade de Deus é um atributo extremamente importante no entendimento sobre a pessoa de Deus. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Amém? Então, nós vamos encerrar esta aula de hoje dizendo que o mesmo Deus que há de restaurar espiritualmente a nação de Israel é o mesmo Deus que trará a sua glória novamente no meio deste povo, a sua santidade será permanente e nós estaremos com o Senhor para sempre, como igreja adorando a Deus, assim como o povo de Israel também, que será restaurado futuramente no fim dos tempos. Amém?